Olá, meu nome é Leandro, eu sou biólogo e ilustrador científico e eu fui convidado, queria agradecer à Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, para participar do canal History of Science. E eu vou contar algumas curiosidades da minha profissão, essa profissão que é ilustrador científico. Eu queria começar falando sobre o que é a ilustração científica. A ilustração científica, ela é qualquer imagem que acompanha um texto científico. Isso pode parecer um pouco vago, mas eu vou explicar o que são os textos científicos, né? Um texto científico, ele pode ser de 3 formas diferentes. Ele tem tanto aquele texto que está na academia, então dentro das universidades existem, dissertações de mestrado, tese de doutorado ou trabalho de conclusão de curso, e todas essas produções acadêmicas, quando elas possuem uma imagem que acompanha um texto, aquela imagem que acompanha o texto é uma ilustração científica. E também tem outro tipo de, texto científico, que são os periódicos, que os cientistas usam para se comunicar entre cientistas. Então, as revistas científicas como Nature, Science, Zootaxa, enfim, são revistas publicadas periodicamente, e nessas revistas tem textos científicos e muitas vezes, imagem que acompanham esses textos, e essas imagens a gente chama de ilustração científica. Existe também um outro tipo de texto científico, que muitas vezes não é falado, que é a divulgação científica, que eu acho uma das mais importantes, e que é a comunicação da ciência com o público em geral. Nessa modalidade, revistas como National Geographic, ou mesmo vídeos que usem imagens para explicar a ciência, essas imagens são consideradas ilustrações científicas. Então isso, agora vocês já sabem o que é ilustração científica, é com isso que eu trabalho. Então, a ilustração científica é um tipo de desenho que vai acompanhar um texto científico, e por conta disso ela tem que ter algumas regras, assim, né? A gente tem que ter uma certa formação de ciência para conseguir transmitir aquilo que está pensando, aquilo que está sendo informado. E tem que ter uma certa preocupação em não passar mensagens erradas. Por isso ela tem que ser um pouco criteriosa. No dia a dia do ilustrador, eh a gente tem bastante contato com os pesquisadores, que geralmente são as pessoas que contratam esse tipo de ilustração. Então, quando o ilustrador está trabalhando no estúdio, ele geralmente está trabalhando sozinho, ele geralmente está no cantinho dele, que nem eu aqui no meu cantinho, esse aqui é o meu estúdio. Então, aqui eu trabalho sozinho, mas eu sempre estou em contato com o pesquisador que fez a encomenda. Então, vamos supor que eu vá fazer uma ilustração de botânica. Então, nesse momento, eu falo eu encontro o pesquisador, geralmente no local de trabalho dele, e lá ele me passa algumas coisas que são importantes para aquela publicação específica. Então, ele vai me mostrar a planta, e eu geralmente peço para que ele me dê até uma certa aula sobre os termos usados naquela área de conhecimento que, apesar de eu ser biólogo, eu nem sempre tenho todo esse vocabulário, né, bem acessível rapidamente, depois de anos que eu já me formei. E é bem interessante que a gente fale a mesma língua quando a gente estiver trabalhando junto. E a gente trabalha junto da seguinte forma: eu pego essas informações, às vezes desenho lá no próprio laboratório, às vezes eu trago o material aqui para o estúdio, e aqui no estúdio eu faço os esboços e envio para o pesquisador. O pesquisador analisa, vê o que tem que ser mudado, e porque ele que entende mais sobre o assunto do que eu entendo mais a parte de ilustração, e ao longo do processo vai tendo uma via de mão dupla, assim, né? Eu vou tirando minhas dúvidas com ele, ele vai corrigindo, e eu vou aprimorando até que chega um momento que a prancha vai estar pronta. No caso de botânica, uma prancha botânica, por exemplo, se for uma descrição de uma espécie nova, ou querendo evidenciar alguma estrutura que seja interessante para a classificação daquele organismo, alguma coisa assim. Então, o trabalho do ilustrador, ele é muitas vezes solitário, por estar no estúdio geralmente sozinho, mas ele também é um trabalho de cooperação com os pesquisadores que encomendam as ilustrações. Os desafios da ilustração, eles acabam sendo de ordem diferente, assim. Às vezes, a grande dificuldade de fazer ilustração é a falta de referências.
Tem muitas vezes que a gente precisa ilustrar alguns organismos e a gente não encontra fotografias desse organismo, fotografias boas o suficiente, ou na posição que a gente deseja, ou a gente não tem acesso ao próprio organismo, né? Às vezes a gente tem um organismo, mas muitas vezes a gente não tem como acessar ele, porque ele está em algum museu, em alguma parte do mundo, e a gente nem tem orçamento para conseguir se deslocar até esse museu e tal. Então, muitas vezes, o grande desafio para a ilustração é a falta de uma referência boa para usar como base, porque a gente não tira nada da nossa cabeça, a gente tem que, por ser científico, ser baseado naquilo que existe, né? Outro desafio grande, mesmo tendo as referências, é quando a gente trabalha com composições mais complexas, assim. Por exemplo, se alguém me pede para fazer, que é um caso que está acontecendo agora, por um acaso. É um pôster grande com uma paisagem e nesse pôster vai ter vários organismos, assim, vários animais e são aves e mamíferos no mesmo pôster. Só que existem mamíferos que são muito grandes e aves que são muito pequenas, mamíferos que são muito pequenos. Então, essa diferença de escala dos bichos dentro da mesma paisagem e conseguir colocar tudo isso de forma que não fique muito estranho é bastante difícil. E uma das soluções que eu estou pensando é colocar na paisagem os bichos distribuídos de forma que os bichos maiores fiquem mais ao fundo, os bichos menores mais em primeiro plano, e com essa diferença de perspectiva, fazer com que todos sejam visíveis, identificáveis e, ao mesmo tempo, estejam respeitando a escala natural deles no ambiente. Então, esse é um tipo de desafio que eu tenho as referências, mas a própria composição está levando bastante tempo para eu conseguir chegar numa solução que fique bonita, agradável e também cientificamente correto. Outra coisa interessante é que, como eu trabalho com ilustração científica por encomenda, eu também trabalho com educação em ilustração científica, eu ensino ilustração científica. A ilustração científica no Brasil, ela não tem nenhuma pós-graduação ou uma graduação com ilustração científica. Então, a minha formação é de biólogo e eu fiz vários cursos, mini cursos, cursos breves em congressos de zoologia, congresso de botânica, congresso de herpetologia. E nesses congressos, muitas vezes, tem um mini curso relacionado à ilustração científica e fazendo essas poucas oficinas e sendo autodidata, a gente acaba aprendendo esse ofício. E eu vejo que vários outros ilustradores acabam percorrendo esse mesmo trajeto e alguns ainda saem do país para fazer uma pós-graduação. Então, esse é o caminho mais ou menos que o ilustrador científico tem. Muitas vezes ele é biólogo e acaba tendo que aprender coisas relacionadas à arte, desenho, estética e tudo mais. E muitas vezes, algumas vezes, eu diria que é menos frequente isso. Ele pode ser um artista plástico, já trabalhar com ilustração e daí acabar estudando e indo atrás de aprender a parte biológica do ofício nessa profissão, que é basicamente uma comunicação. Isso é bem importante de frisar também, porque a ilustração científica ela tem um objetivo de comunicar alguma coisa. Então, quando a gente está trabalhando, a gente desenha aquilo que a gente vê, mas a gente consegue amplificar aquilo que a gente vê para que a comunicação seja mais efetiva. Então, aí eu entro na diferença, né, entre fotografia, que é uma pergunta bastante frequente. A fotografia um dia vai substituir a ilustração científica? Eu diria que a fotografia por si só não. Talvez com inteligência artificial aí que está surgindo na geração, na arte generativa, né, de imagens, eu acho que até pode ser possível. Mas a fotografia ela tem algumas limitações, porque ela é um congelamento de um instante num receptor de luz, né? E então a fotografia ela ajuda bastante os ilustradores, mas ela tem alguns desafios que não dá para ser superado fisicamente para que ela seja melhor do que uma ilustração científica em muitos dos casos, que seriam, por exemplo, a ilustração de cirurgias, por exemplo, é algo que é muito difícil com fotografia, que apesar da gente conseguir fotografar, a ilustração consegue separar os órgãos, os tecidos, tirar a presença de sangue, modificar um pouco a posição de instrumentos para que aquilo lá seja muito mais entendível por quem está vendo a ilustração ou anatomia humana em geral, sem ser cirurgia, mas uma ilustração de anatomia humana, ela mostra todos os tecidos como se estivessem vivos,
com uma cor específica para conseguir comunicar o que que é gordura, o que que é músculo, o que que é osso, o que que são nervos. Tudo é bem mais simples do que se fosse uma fotografia, que geralmente vai ser, né, de uma pessoa morta e ressecada e com algum tipo de artefato que a gente chama, né, uma alteração do estado natural. Outra coisa, por exemplo, é vírus. Quando a gente pega um vírus, hoje em dia se faz muito vírus com modelos tridimensionais feitos no computador, e ali a gente consegue abrir as várias camadas e mostrar como que é um vírus por dentro, o que não daria para fazer nem com fotografia e nem com fotomicrografia, que é um tipo de fotografia usando elétrons, com microscópio eletrônico. Outro tipo de ilustração que não tem como ser substituído pela fotografia é o corte do planeta Terra para mostrar o núcleo da Terra, ou o corte de uma montanha, de um vulcão, para mostrar como é que é a chaminé do magma lá dentro. Ou, por exemplo, animais extintos, ambientes extintos. A gente faz uma reconstituição numa ilustração de um animal extinto e, obviamente, não tem como tirar fotografia de um Tiranossauro Rex comendo um outro dinossauro. Então, tudo isso é feito por ilustração e não tem como ser feito por fotografia, apesar que a fotografia auxilia muito a gente a fazer ilustrações de aves, de mamíferos, de plantas, de qualquer outra coisa. A fotografia ela tem auxiliado bastante e ela tem evoluído bastante, mas ela não substitui o olhar do ilustrador nessa tarefa de comunicar. A origem da ilustração científica, ela ocorre até antes do termo ciência, talvez. Ela ocorre antes da ciência propriamente dita, né? Há muito tempo atrás existia um códex sobre medicina, códex de botânica, que queria se entender como que eram as propriedades das plantas medicinais e tudo mais, ou até mesmo para receita e gastronomia. E isso era colocado em livros para tentar passar para essa informação para outras pessoas. Então, ali já tinha um embrião do que seria a ilustração científica. No Brasil, não houve muita preocupação por parte da colônia, nenhum muito interesse científico. Na verdade, era uma colônia de muito interesse econômico, sem levar em consideração muita ciência. Assim. A gente pode ver até pela ausência de universidade ou qualquer coisa assim, até o momento que o Império acabou vindo para o Brasil para a sede ser aqui. O que eu poderia falar da história, né, com algum fato histórico relevante da, da ilustração científica no Brasil, seria a expedição austríaca do Spix e von Martius, que coletaram 20.000 amostras de plantas, que a gente chama de essicatas, pelo Brasil, andaram muito dos lugares do Brasil. Foi uma expedição muito bem sucedida, porque eles não perderam nenhum material. Levaram tudo isso para a Europa e lá eles encravaram desenhos em placas de metal para fazer impressões e criaram o Flora Brasilis, que hoje está até digitalizado e disponível na internet, com detalhes muito incríveis. Um projeto muito interessante, que o pessoal está pegando essas plantas e fazendo a revisão dos nomes científicos para os nomes atuais eu vou botar umas imagens aqui para vocês terem uma ideia do tamanho desse trabalho. São milhares de espécies, é um trabalho gigantesco, assim. Uma outra coisa que me perguntam muito é sobre, né, quanto tempo leva para fazer uma ilustração. É uma pergunta vaga, assim, né, porque cada ilustração tem um tempo para ser feito. É como perguntar para um arquiteto, quanto tempo leva para fazer uma casa? É que depende de quantos andares ela vai ter, em que terreno ela vai estar, se ele só vai projetar, se ele vai projetar e vai acompanhar a obra, quem são as pessoas envolvidas nessa parte da obra. Enfim, são questões, né? Mas para ter uma noção de tempo, eu posso dizer que muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, o tempo de pintura de uma aquarela, por exemplo, alguma coisa que eu vou botar aqui na tela para vocês terem uma ideia, a execução da aquarela em si pode levar 2 dias, 3 dias, algo que não é tão demorado. Muitas vezes o maior trabalho e que leva mais tempo é o planejamento dessa pintura. São os esboços feitos antes, a pesquisa de imagens que vai levar a eu ter esse esboço bem feito para depois ter uma pintura bem feita. Então esse trabalho pode levar uma semana, um mês, 2 meses, dependendo do organismo, eu vou ter menos referência, ou referências piores, ou eu vou ter que ir atrás de encontrar o organismo
em algum museu, ou se for não for um organismo, for uma composição, que nem a que eu falei do pôster, toda a ideia de como distribuir esses animais no ambiente, isso leva bastante tempo e são decisões que a gente vai tomando e pesquisando ao longo do tempo, assim. Às vezes a inspiração não acontece quando a gente está de frente para o desenho, acontece quando está jantando ou fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com desenho e de repente vem uma luz e fala, agora eu já sei como resolver isso. Então é algo que vai sendo maturado na cabeça e que em algum momento a gente vai lá e faz a pintura. E a pintura em si, para mim hoje não é tão demorado. É claro que no começo era mais demorado, mas para mim hoje ele é um processo relativamente rápido. O processo de concepção acaba sendo mais demorado. Então é isso, eu espero ter esclarecido algumas coisas com relação à minha profissão, de ilustrador científico, e é isso aí, eu agradeço o convite e até uma próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.